Olá, Shalom, bom dia, gente. Estamos começando então a nossa primeira aula, onde nós vamos trabalhar algumas coisas importantes aqui sobre alguns fundamentos, identidade e propósito. Muito importante nós atentarmos para isso, porque eu vejo, eu vejo assim que muitas pessoas estão perdidas, ou muitas pessoas gostariam de alinhar e entender melhor a sua identidade, o seu propósito, aquilo no qual o Senhor te chamou para fazer e ser primeiro, né? Porque primeiro que você não consegue fazer algo sem ser, e tudo que a gente faz sem ser se torna religião e não a verdadeira, o verdadeiro propósito, não é? Então, é como se fosse algo incoerente. E o Senhor quer que a gente alinhe essas coisas para que possamos prosseguir. E quando a gente entende isso, queridos, é algo transformador, porque é como se a gente conseguisse pegar aqueles anos, porque às vezes a gente vai passar lá 10, 15 anos na igreja no mesmo lugar, parece que não houve avanço. Você participou de cultos no domingo, você participou de células, você participou de projetos, você participou de programações, você participou de muitas coisas, mas sabe quando a gente sente que falta algo, uma engrenagem? Quando eu tive agora em São Paulo na ministração, o Senhor me deu uma visão de várias engrenagens, várias. Não sei se vocês já viram aqueles motores que tem uma polia e tem que tem um peão que ela precisa de uma correia para que os dois sistemas se comuniquem ali. Então é como se fosse um sistema de engrenagens que tivesse que ter uma engrenagem do meio para que as outras duas conseguissem funcionar. Então é exatamente isso que o Senhor tem nos despertado para esses dias, para a gente trabalhar as bases, o, os fundamentos, algumas coisas. Certa vez a gente trabalhou numa empresa e nessa empresa ela tinha um princípio assim, ó, todas as vezes que você se sentir perdido em alguma direção, volte ao básico, volte ao básico. Então, muitas vezes nós vamos nos sentir assim, cara, parece que eu estou deslocado, parece que a coisa não anda. Volte ao básico, volte à raiz. Então, muitas vezes, o reflexo daquilo que está na folhagem, às vezes é reflexo daquilo que está na raiz. Então, você quer que uma planta ela cresça saudável, ela está ali com, com algumas manchinhas, com defeito, né? Aí, muitas vezes a pessoa vai ter que aplicar um remédio e ela vai ter que aplicar adubo na raiz. Para quê? Para que essa árvore ela cresça saudável. Ok? Então, deixa eu entender aqui. Olha só, eu quero compartilhar aqui a palavra. Vocês estão conseguindo ver a minha tela aí? Diz assim, ó, no versículo 19 de Romanos capítulo 8: A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Então aqui, ó, é a palavra, não é a palavra de filhos, bebês, aqui está falando o quê? De filhos adultos. Olha só, raramente usado para filhote de animais ou filhotes de humanos ou pessoas, bebês, né?
E aí que, pois a criação está sujeita à vaidade, à depravação, à fragilidade, à falta de vigor, está doente, não voluntariamente, não porque ela foi feita com essa identidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro. É como se a natureza estivesse em cativeiro. É como se você tivesse ali um pé de milho, por exemplo, que ele soubesse que na sua essência ele foi criado para dar 6, 7 espigas de milho e ela dá dois. Estava compartilhando isso com os irmãos ontem. 2 espigas só. E ela fica frustrada com isso e, sabe? E a natureza ela está num cativeiro de corrupção. Olha só, quando Adão pecou, houve uma maldição que caiu sobre a terra. Olha o que Deus falou: maldita é a terra por vossa causa. Então logo se espera o quê? Quando um homem se arrepende, quando um homem volta para Deus, é como se essa maldição ela fosse paralisada, ela fosse quebrada, não tivesse ação sobre uma terra, entende? Certa vez, eu não lembro o nome ah, dessa cidade, é, algumas cidades, né? Que elas começaram a pautar a sua legislação dentro dos 10 mandamentos ali, né? Queridos, era uma das cidades mais prósperas que existia na região. Porque estavam andando debaixo de princípios e pelos homens, eles começaram a andar debaixo de princípios, a terra começou a ser abençoada, aquele povo começou a ser próspero e referência. E é exatamente isso que Deus quer fazer conosco, queridos. Por causa do nosso posicionamento prático, por causa da nossa manifestação como filho maduro e não como filho bebê, não é? O Senhor quer nos usar para a honra e glória dele. Sempre quando o Senhor quer manifestar algo, ele vai usar pessoas, entende? Pouco se espera de um anjo ajudar alguém com necessidades de comida, necessidades de vestuário, necessidades de um abraço, entende? Então, pessoas vão ter de fazer isso. E se nós entendermos e formos maduros o suficiente, nós vamos começar a nos posicionar nisso. E aí ele fala aqui, ó, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, da destruição. Sabe esse tanto de catástrofe que está acontecendo aí? Por que que vocês acham que isso está acontecendo? Na palavra do Senhor, fala que a, a terra vai vomitar as pessoas por causa da iniquidade dessa terra. Então, muitas catástrofes que acontecem hoje, que até envolvem inocentes, acontecem por causa do pecado do homem, por causa da iniquidade do homem. Não é só porque acontece. Nossa, que catástrofe é essa? Entende? Maldita é a terra por causa do homem. Então, homens e mulheres posicionadas em Deus liberam a terra. Se tiver um justo na cidade, Deus não destrói. Ou Deus não permite a destruição, não é? Mas quando existe uma medida de iniquidade e ninguém se posiciona, começa a se manifestar ondas de destruição. Então, sabemos que a criação só um tempo suporta angústias até agora, não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito. Igualmente, gememos no nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, redenção do nosso corpo, porque na esperança de que fomos salvos. Olha só, queridos. Então, a natureza aguarda a manifestação dos filhos. Esses filhos o quê? Amadurecerem e se manifestar. O que é manifestar? É literalmente começar a agir
de forma relevante, fazer diferença. Então eu não faço diferença apenas quando eu leio a minha Bíblia. Isso faz diferença no meu mundo interior, naquilo que o Senhor está transformando dentro de mim. Mas essa medida, queridos, ela vai crescendo tanto. Deus vai formando, forjando meu caráter, que fica impossível segurar tudo isso dentro de você. E você vai começar o quê? Transbordar para o lado de fora. É o pleroma, a taça transbordante de Deus. A expressão no grego para essa manifestação. Ok? Então, para manifestar o extraordinário, primeiro eu preciso cuidar do ordinário, do simples, daquilo que vem antes, daquilo que vem depois, e depois, e depois, e depois, o passo a passo, o trilho, sabe? Para que a gente não fique perdido, tá? Então, deixa eu compartilhar aqui a outra tela. Vocês estão conseguindo enxergar aí? Legal. Então, ok. Maravilha. Então, o que que nós vamos trabalhar aqui, ó? Identidade, propósito e como manifestar o reino de Deus a partir disso. Identidade, propósito e como manifestar o reino de Deus. E aí, como eu disse para você, sempre quando nós nos sentimos perdidos, uma das coisas que nós vamos trabalhar é o básico, queridos. Nós vamos entender assim, olha só, alguns fundamentos que nós vamos trabalhar aqui, ó. Hebreus capítulo 6 versículo 1. Daí nós vamos trabalhar em paralelo com outras coisas aqui. Então, o que que ele vai dizer lá? Ele vai falar sobre a questão das doutrinas, dos rudimentos básicos da fé. Por exemplo, por que que o único Deus? Por que que nós adoramos esse Deus e não essa porção de deuses aí? Você vai para a Índia, você vai ver milhares de deuses. Você vai para você vai para algumas religiões, você vai ver um monte de entidade. Mas por que um Deus, né? Então, para alguns isso está claro, para outros vai clarificar ainda mais. A divindade de Jesus. Então, muitas pessoas conhecem o quê? O Jesus histórico, o Jesus romano, o Jesus até mesmo evangélico. Agora eu quero que você conheça, e nós vamos conhecer juntos, o Jesus de Deus, queridos. O Jesus, porque muitas vezes as pessoas têm aquela ideia de um Jesus afeminado, fraco. E não é isso, queridos. Eu quero te mostrar e a gente vai estudar juntos aqui, essas características de Cristo. Nós vamos falar sobre salvação. Salvos para quê? Para onde? Quando? O que que a gente faz com isso? O verdadeiro arrependimento. Você sabia que existe o verdadeiro arrependimento e o falso arrependimento? Existe remorso. Arrependimento não é quando eu choro, arrependimento é quando eu mudo. Fé em Deus. Então, o que que é a fé em Deus? Porque às vezes a gente tem fé em Deus e fala assim: não, Deus é tudo para mim. Mas na hora que as coisas desmoronam, o nosso braço é o tudo para nós. A gente quer correr atrás das coisas só na força do braço. Ou então a gente flui na passividade, né? Então a falta de fé ou o entendimento errado do que é a fé. Então a fé em Deus e o que que ela produz. O batismo. Então quando nós chegarmos nessa aula aqui, algumas pessoas que estão conectadas, que estão assistindo, vão assistir, nós já vamos preparar já batismos. Temos aqui pessoas que vão batizar. Comunhão. Vamos trabalhar qual a importância da comunhão. O ministério da imposição de mãos, inclusive em cima de você mesmo, você impor as mãos, você usar as mãos, né? Como que é o ministério da imposição de mãos? Por que que a gente precisa impor as mãos? Ressurreição, o juízo eterno. E aí nós vamos trabalhar também em paralelo a parte de identidade, propósito e como manifestar o reino aqui e agora.
Beleza? Então vamos lá. A primeira coisa que nós vamos trabalhar aqui, ó. Nós vamos trabalhar a Bíblia, tá? Então por que que a Bíblia é o nosso manual de fé e prática? Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, repreensão e correção, instrução na justiça e nos tornar apto plenamente preparado para toda boa obra de Deus. Então, queridos, escrituras, Bíblia, overdose de Bíblia, overload de Bíblia. Olha, para ter uma vida espiritual fraca, basta não ler a Bíblia diariamente. Então, essa é a receita. Nossa, um pastor ensinando como ter uma vida espiritual fraca? Não, irmãos, estou te mostrando aqui o contrário de ter uma vida forte. Entendeu? Então, quer ter uma vida espiritual forte? Leia a Bíblia diariamente. Mas não leia por ler. Fala assim: Espírito Santo de Deus, a tua palavra diz que a sua palavra, ela é espírito e vida. Me mostra o espírito por detrás da letra, para que eu seja cheio da glória de Deus e que eu seja apto para toda boa obra. Entendeu? Não por ler, queridos. Ali só o logos. O logos é importante, a interpretação prática, a interpretação de texto, a interpretação lógica, cartesiana, gramatical, mas o espírito, a revelação por trás daquela palavra é o que tem de mais importante. Isso é dado pelo Espírito Santo de Deus. Amém, queridos? Então, a Bíblia. Vamos ver sobre a unidade da Bíblia. Ela foi escrita ao longo de 1.600 anos. Então, quanto tempo levou para a Bíblia ser escrita? Aproximadamente 1.600 anos. Por 40 autores diferentes, em 3 continentes diferentes, em 3 idiomas diferentes: hebraico, aramaico e grego. Esses 3 idiomas. Então, muitas vezes você vai ver ah, a gente estudando ali, às vezes no culto, eu falando: olha, essa palavra aqui no grego significa tal coisa. É porque o quê? Se eu estou no Novo Testamento, foi escrito em grego, entende? E existe ali a palavra original para aquilo. E às vezes, na tradução, se perde muita coisa. Então, por exemplo, para salvação existem 2 palavras, uma chamada soteria e outra chamada sozo. A palavra soteria está relacionando mais à libertação, à vitória. E a palavra sozo está falando sobre libertação, vitória e também está falando sobre a nossa salvação eterna, entende? Mas se a gente for ler lá sem essas traduções, ou sem saber qual a palavra no original está falando, você vai entender que tudo ali é salvação, tá entendendo? Então, descoberta dos manuscritos do Mar Morto. Acharam lá em Qumran os manuscritos que atestaram que a palavra realmente é verdadeira, que tudo aquilo que está escrito, olha aqui, ó, né? A Torá, a Tanar e a Brit Hadashah. Então, a Torá são o Pentateuco, os primeiros 5 livros da Bíblia. A Tanar é os profetas. E a Brit Hadashah é o Novo Testamento. Então, essas escrituras foram achadas, então eles conseguiram confirmar que realmente a Bíblia é a palavra de Deus. Ok? A probabilidade de
ter a precisão, palavra por palavra, ao longo de 1000 anos, é surpreendente. É quase que impossível você pegar, por exemplo, 40 autores diferentes, 1.600 anos, três continentes diferentes, três idiomas diferentes, e a coisa tá linkada, a coisa tá assim, totalmente alinhada e inerrante. Você já tinha essa percepção da Bíblia? Próximo, o cumprimento das profecias. Ver se eu consigo. Arrasta. Vocês continuam conseguindo ver aí? Beleza. E, oxe. 333 profecias de Cristo são mencionadas antes que ele viesse à Terra. 150 delas ocorreram nas 6 horas em que ele foi pendurado na cruz. Anotem as referências. Isaías capítulo 7, versículo 14. Miqueias capítulo 5, versículo 2. Salmos 22. Zacarias capítulo 11, versículo 11, versículo 12 e 13. Capítulo 13, versículo 7. Isaías 9, versículos 6 e 7. Isaías 53, Salmos 16, versículo 10. Queridos, como nós precisamos mergulhar na palavra de Deus? Irmãos, tem muito teólogo, tem muito robista, agora existem poucos biblistas, pessoas apaixonadas pela Bíblia que mergulham profundamente nas Escrituras, na dependência do Espírito, para ter entendimento. Então, tenha paixão pela Bíblia, irmãos. Tenha paixão por essa palavra, esse manual de fé e prática que o Senhor deixou para nós. Anota aí essas referências e tira um tempo para estudar, ok? Seja um biblista. A probabilidade de apenas 8 em 333 profecias acontecerem é de equivalente a cobrir um estádio ou estado do Texas, cerca de 432.264 quilômetros quadrados, 2 pés de profundidade, que é equivalente a 60 centímetros, em moedas. Imagina ali moedas de prata, moedas de 50 centavos. E aí você, ao longo desse perímetro aí, você espalha moedas e você começa a percorrer essa distância toda, e aí com os olhos vendados, e aí você marcou essa moeda, anda todo esse perímetro, e depois você volta para tentar achar essa moeda de olhos vendados. Ele está falando que é isso aí, ó. A probabilidade de apenas 8 de 333 acontecerem é equivalente a essa expressão aí. A marca especial em seguida, esperando um homem vendado andasse todo o estado, e na primeira tentativa de encontrar a moeda, que marcou. Está nesse livro aqui, está numa citação desse autor aqui, Peter W. Stoner, professor de matemática e astronomia. Então, a ciência também confirmando a veracidade da palavra de Deus, ok? Então, a Bíblia não é um livro científico, mas é cientificamente preciso. Então, olha só, paleontologia. No livro de Jó são mencionados os dinossauros. Jó capítulo 40, versículo 15. Capítulo 41, versículo 1. Só um minutinho, pessoal. Astronomia. Jó capítulo 26 descreve a suspensão da Terra.
no espaço. Geologia. Isaías capítulo 40, versículo 22, diz que a Terra era redonda muito antes de ser descoberta. Hidrologia. Fontes hidrotermais foram descritas em Gênesis capítulo 7, versículo 11. Jó capítulo 38, versículo 16. 3.000 anos antes de ser descobertos. Ciência nuclear. O autor de Hebreus escreveu com precisão sobre energia atômica, estrutura de 2.000 anos antes do conceito ser realizado. Hebreus capítulo 11, versículo 3. Termodinâmica. A Bíblia é um livro religioso que retrata corretamente a primeira e a segunda leis da termodinâmica. E você vai ver lá, Gênesis capítulo 2, versículo 1, Hebreus capítulo 1, versículo 10 a versículo 11. E a experiência pessoal? Milhões de crentes ao redor do mundo podem testemunhar o incrível efeito da palavra de Deus. Cada um de nós aqui temos uma experiência, temos uma vivência, uma transformação vinda através do entendimento da palavra de Deus, não é? E ela é relevante até os dias de hoje, ok? Então, como que ela foi escrita? Os livros do Antigo Testamento foram totalmente aceitos e inspirados por Deus pelos judeus. Jesus referiu-se repetidamente ao Antigo Testamento, verificando que ele era o próprio Deus, falando através das Escrituras. Cristo é a palavra encarnada. Mateus capítulo 19, versículo 4 e Mateus capítulo 22, versículo 29. Qualificações. Quais eram as qualificações para escrever o Novo Testamento? Primeiro, apostolicidade. Tinha de ser escrito por um apóstolo associado ou próximo a um apóstolo. Universalidade. Deve ser amplamente utilizado e aceito pelas igrejas. Conteúdo. O assunto do livro deveria ser conhecido nas Escrituras. Inspiração. Eles tiveram que determinar que foi divinamente inspirado. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 e 2 Pedro capítulo 1, versículo 21. Então, qual era o critério da inspiração? Tudo aquilo que estava sendo falado teria que ser confirmado na Torá e na Tanar. E tinha que confirmar, o Senhor tinha que confirmar e selar nas Escrituras. Entende? Então, olha só, queridos. Quanta coisa amparando a palavra de Deus. Olha só, porque ela deve ser, e ela é, o nosso manual de fé e prática. Vocês já tinham esse entendimento sobre a Bíblia? Porque muitas vezes a gente vem, não, eu creio na Bíblia porque, nossa, parece que tudo faz sentido, tá? Mas faz sentido como? Que jeito? Né? É só porque o pastor falou? Não, queridos. Então, Oi, pastor, tá me ouvindo? tô ouvindo? Só fez a pergunta aí, não deu tempo de eu ativar o microfone, mas Vai lá. é, eu vi algumas coisas sobre Sodoma e Gomorra, né? E se você for lá e pesquisar um pouco, você descobre que lá é o lugar onde tem a maior concentração de sal do mundo. E o enxofre lá, você encontra ele quase puro. Olha. E o enxofre, ele tem uma característica muito especial, que ele é só encontrado em lugares onde tem vulcão. E lá não tem vulcão, em parte alguma. Mas, todavia, o enxofre é encontrado lá. Então, assim, a veracidade da Bíblia lá naquela terra se comprova, assim, não é que se comprova, mas é que mostra pra gente o quão real é e quão grande é o poder de Deus. Então, então é isso, né? É isso mesmo. Obrigado por compartilhar, Carlos. Por nada. Então, olha só que bênção, gente. Né? Então, nós temos que
nos apegar ainda mais com a palavra. Amém? E dentro dessa palavra, queridos, o Senhor quer trabalhar dentro de nós algumas características. Então eu quero falar para você sobre essa parte de identidade, de propósito. E eu vou falar também uma parte científica e uma parte. E por que que nós devemos trabalhar os valores da palavra de Deus e como que nós vamos fazer isso? Então, primeiro a gente tem que entender o seguinte: nós somos o quê? Corpo, alma e espírito, certo? E aí nós podemos fazer um paralelo à seguinte coisa: você tem a figura do tabernáculo, você tem o átrio exterior, você tem o lugar santo e você tem o santo dos santos. Então já temos aí uma similaridade. É similar, nunca igual, porém, você traz ali um entendimento. Então, o corpo, você faz um paralelo ali, Egito, né? A alma, deserto, Canaã, o espírito. Então, o Senhor quer que nós saiamos do nível do pátio exterior. O pátio exterior era um lugar aonde o, o novilho, a ovelha, era sacrificada, e nesse lugar era um lugar onde tinha uma iluminação natural, que era a iluminação do sol, não é? Então, a iluminação fala dos níveis de revelação. Nesse lugar, eu tenho uma revelação natural de quem é Deus, de quem sou eu em Deus. Então, muitas das vezes, por viver nesse ambiente, porque o lugar onde eu estou vai revelar o que eu estou vendo. E se eu estou ainda nesse ato exterior, eu vou ter uma revelação natural e pequena de quem é Deus. Então, o que que eu preciso fazer? A ovelha tem que morrer para que nasça o filho. Nesse ambiente, a ovelha era sacrificada e apenas a gordura dos rins era tirada, também colocada no altar de forma diferente, e dali para frente só passaria o sangue dessa ovelha. E muitas vezes a gente quer ser a ovelhinha de Jesus, né? Não, queridos. A ovelha tem que morrer para nascer o filho. Sabe, a gente quer ser tratado como ovelha, a gente quer se mover como ovelha. Então, por isso, existem muitas pessoas infantilizadas que estão rodando em círculos e que precisam ser tiradas desse ambiente e que precisam ir para o próximo ambiente. No próximo ambiente, nós vamos ter o lugar santo, e é o lugar onde tem pelo menos três coisas. Vai mandar o PDF? Vou mandar o PDF, vou sim. Quem está perguntando? Vou mandar sim. Você tem ali o lugar santo, mas eu recomendo que você desenhe, tá? Eu recomendo que vocês anotem e desenhem, queridos. Quem anda conosco sabe que nós queremos, nós influenciamos muito essa parte de anotar, queridos. Porque a gente memoriza mais e depois tem como resgatar de uma forma mais fácil. Bom, caderninho e papel na mão. E aí, o lugar santo, três coisas. Você tinha menorá, que é aquele candelabro, né? Com sete pontas ali. Então, referenciando o quê? Os sete Espíritos de Deus. Então, a iluminação ela já não é natural. Eu tenho agora a revelação do Espírito Santo, de quem é Deus e de quem sou eu dentro daquilo. E dali para frente, não passam pessoas comuns, só passam sacerdotes, pessoas com encargo de ministério, tá? Então, como saber se eu sou uma pessoa que está andando no ato exterior e eu sou uma pessoa que está andando no lugar santo? Se eu tenho ministério. Se eu não tenho ministério, eu ainda estou no ato exterior.
não é? Então o Senhor está nos impulsionando o quê? A ser alguém que responsável por alguém ou responsável por revelar a glória de Deus à vida de alguém, tá bom? Então, nesse reparte exterior, eu vou ter muito problema com carne. Eu ainda vou ficar muito chateado quando algo não ficar, não tiver do meu agrado. Eu ainda vou sentir muita carência. E, o tempo todo eu posso ter problemas, alguns problemas de relacionamento. Eu vou na igreja, eu sinto Deus, eu sinto louvor, eu sinto ambiente, mas eu não tenho uma revelação, um entendimento, uma comunhão muito profunda com Deus. Quando já viu aquela música? Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar, não sabe viver, e onde estiver, chamar pela glória, a glória de Deus. A verdade é que muitos de nós nunca pisamos nesse Santo dos Santos. Porque, queridos, para passar no Santo dos Santos, você precisa passar pelo lugar santo. E o lugar santo só passa quem tem ministério, quem exerce um ofício diante do Senhor com sacerdócio, entende? E nesse ambiente eu já não vou ter mais problema com carne, eu vou ter problema emocional. Eu vou ter situações onde o Senhor vai arrancar toda a minha carnalidade, todo o meu desejo de controle, todo o meu desejo de reconhecimento, todo o meu desejo toda a minha reputação. Irmãos, eu vou ficar moidinho assim, mas vou ficar do jeito que Jesus quer, né? É uma vida crucificada, irmãos, aonde eu já não adoro o Senhor por aquilo que ele me dá. Irmãos, se eu não tiver dinheiro, glória a Deus, porque eu estou sendo formado, estou cumprindo o princípio, e é questão de tempo, as bênçãos vão me seguir, porque eu cumpro princípios. Então não se preocupe com essa fase transitória, porque você está, às vezes, no deserto. Deuteronômio, capítulo 8. Eu te levei para o deserto, te deixei passar fome, necessidade, para ver se você guardaria os meus mandamentos ou não. Então, nesse momento de deserto, o diabo vai querer o quê? Te tentar a desistir, te tentar a transformar as pedras em pão, a se jogar de um lugar achando que Deus vai te proteger e não sendo cauteloso nas suas escolhas, fazendo a coisa na loucura, ou fazer alianças erradas para ter algum benefício, entendeu? E sair fora da presença de Deus. Então o Senhor está nos chamando aqui. Então, três níveis, três ambientes. E o lugar santo dos santos é o lugar da manifestação da glória de Deus. O sacerdote que chegasse aqui, diante da presença de Deus de qualquer maneira, ele era fulminado. Entende, queridos? Então, olha só, o lugar santo dos santos era o lugar onde o sumo sacerdote ele se apresentava diante do Senhor, intercedendo pelo povo e pela vida dele também. E geralmente esse homem, ele não podia, olha o critério do homem, ele não podia ter defeitos físicos. Ele não poderia ter testículos amassados. E ele chegava diante do Senhor principalmente nas vestes, tinha romãs. Romãs, alguns deles têm mais ou menos, tem mais de 600 sementes, aqueles mais, que remete o quê? Aos princípios da palavra de Deus, que são 613 mandamentos. E ele chegava com isso diante do Senhor, era como se representasse uma geração. Esses romãs representavam uma geração.
Então, era por ele e por uma geração. Então, nós temos que transitar, queridos. O plano do Senhor nunca foi deixar você apenas no Egito. Egito, irmãos, escravidão, você ficar escravo do pecado, irmão, caindo em pecado sexual, caindo em pecados da fala, caindo em pecados de gula, caindo em pecados, obras da carne, irmãos. Gálatas capítulo 5 versículo 19, idolatria, feitiçaria, inimizade, briga, sabe aquela pessoa briguenta? É porque ela ainda não foi tratada, tá no Egito, tá no átrio, e o Senhor quer nos impulsionar para o próximo nível. Amém? Então, deserto, ali no deserto, irmãos, Jesus passou por 40 anos, ele foi, 40 dias, aliás, 40 dias, perdão, e foi tentado pelo diabo, queridos. Mas nesse momento, como que ele guerreou? Através da palavra de Deus. Então, nesse momento, queridos, do lugar santo, da obra do ministério, você vai ser ferido servindo. Você vai ver muita ingratidão, você vai ver é, é, muita fofoca, você vai ver muitas coisas que te entristecem. E você vai ter que se apegar à palavra de Deus para não cair e para permanecer firme, porque você está fazendo por Deus e você está semeando na vida da pessoa, entende? Agora, o que a pessoa vai fazer com aquilo que foi semeado é diferente, entende? Porque aí entra um outro princípio, que é o princípio da honra. Então, todas as vezes que há uma desonra, há escassez, é estabelecido caos, miséria. E quando você entende esse princípio, o princípio da humildade também, nesse período aqui, ó, deserto, vai ser, as suas emoções elas vão ser levadas ao extremo para ser trabalhado o quê, irmãos? Mansidão, a mansidão do cordeiro. Amém? E aqueles que são mais paradinhos, o Senhor quer trabalhar o quê? O leão, a atitude do leão, de ir para cima, de, sabe, de conquistar, avançar. E o alvo é o quê? Canaã. Canaã. Amém? Então nós falamos aqui, ó, da manifestação dos filhos maduros, não é? Depois eu quero trazer uma explanação de Mateus capítulo 25, versículo 14, aonde o Senhor fala sobre a parábola dos talentos. A um o Senhor deu cinco, até chegar na pessoa a quem ele deu um talento. Ele espera que a gente multiplique. Nós somos o quê? Pessoas que devem frutificar e multiplicar aquilo que Deus coloca na nossa mão. Eu chamo isso de oportunidades. Esse talento, irmão, são oportunidades. São coisas que o Senhor colocou na nossa vida. Então, se Deus te plantou num lugar, seja frutífero nesse lugar. Veja como você pode servir, veja como você pode derramar amor na vida do irmão, veja como você pode ser transformado. Olha, procure o seu pastor e fale. Olha, pastor, eu tenho dificuldade com isso, com isso, com isso, com isso. Me ajuda. Eu preciso ser confrontado nisso, 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 nisso. Entende? E aí o Senhor quer arrancar todas essas coisas ruins, sabe? Muitos de nós não sabemos receber repreensão e correção. A gente se sente ofendido, mas o Senhor quer nos levar para um nível, irmãos, onde a gente, não, realmente eu tenho que mudar isso mesmo. Eu estava falando isso com alguns irmãos de um treinamento que a gente está dando para uma igreja. Não se ofenda quando o Senhor usar alguém para te corrigir. Veja se aquilo é real mesmo e comece a aplicar. Não, realmente. E ame a correção. Parábola dos talentos, irmãos. Multiplicar tudo aquilo que o Senhor te deu. Deus te deu um lugar para pertencer. Naquele lugar você vai frutificar. Veja como você pode ser alguém útil. Como você pode frutificar. Como você pode gerar frutos para a glória do Pai. Derramando, unindo seus dons e talentos para manifestar a glória de Deus. E Mateus capítulo 12, versículo 31, eu vou te falar sobre blasfêmias, blasfêmia contra o Espírito Santo. Como assim, pastor? Você está falando sobre fundamentos e vai falar blasfêmia contra o Espírito Santo? Como assim?
Eu quero te explicar o que que é, qual que é o meu entendimento sobre blasfêmia do Espírito Santo, irmãos. Olha só, Deus te mandou a lei, Deus te mandou os profetas, Deus te mandou Jesus e Deus te mandou o Espírito Santo. E mesmo assim você não deu crédito para aquilo que ele falou e para aquilo que ele quer de você, irmãos, já não tem mais quem te convence. Já não tem mais quem, já não tem mais, sabe? Por isso que lá em Apocalipse, ontem eu estava lendo, acho que é o capítulo 23, né, irmão? 21. Vamos ler lá só para Apocalipse capítulo 21. Vou compartilhar aqui contigo. Olha só, queridos. Apocalipse capítulo 21, versículo 8. Quanto, porém, aos covardes, medrosos, tímidos, aos incrédulos, desleal, descrente, sem confiança em Deus, aos abomináveis, aos assassinos, olha, irmãos, covardes, incrédulos, abomináveis e assassinos no mesmo nível, ó. Sabe quando você tem medo, quando é colocado um desafio diante de você e você dá para trás? Não confia que Deus está com você? Não se entrega ao processo daquilo que Deus quer fazer para você? Aqui, ó, incrédulos. Cara, teu pastor está vendo o seu potencial. A Bíblia tá escrita quais são as oportunidades que você tem. Deus te deu o Espírito Santo, Deus te deu uma igreja, Deus está do seu lado e mesmo assim você deixa a rejeição tomar conta. Os impuros, os feiticeiros, os idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será o lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Entende, queridos? Então, quando fala assim, blasfêmia contra o Espírito Santo, não é só aquilo que eu falo contra o Espírito, irmãos. É a atitude, porque não tomar atitude também é uma atitude. Quantos estão entendendo, gente? Deixa eu colocar aqui de novo. Irmãos, que Deus nos ajude e que a gente consiga se posicionar. Essa palavra está mexendo muito comigo. Eu não sei com você, mas eu estou sendo confrontado. Então nós devemos o quê? Tomar atitude, nos posicionarmos, pararmos de ser covardes e medrosos ou ignorantes, queridos. Irmãos, o fato de eu não saber que algo é pecado não significa que não vai ter uma consequência na minha atitude. Pecado é veneno, veneno tomou, morreu, ou fica doente, tá entendendo? Então, muitas coisas a gente faz na ignorância, mas o mundo espiritual, ele é implacável. Então, deixa, só para concluir agora, explicar aqui os níveis de aprendizado e mudança que nós vamos começar a trabalhar. Esses dias eu estava até conversando aqui, né, Kellen, sobre a parte de identidade que nós precisamos construir. Por que identidade, irmãos? Porque muitas vezes a gente vai para a igreja, a gente até se relaciona, faz a obra de Deus, mas a gente não sabe quem a gente é. A gente não sabe para que Deus nos chamou, sabe? E aí a gente vai ter uma expressão que eu falo que é correr para não chegar.
Correr para não chegar. Por quê? Como que é correr atrás do horizonte? Imagina o horizonte assim, ó, aquele mar sem fim assim, ó. Aí você corre, 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 corre. Para onde você está indo? Não sei. Corre, 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 corre. Não sei. Por quê? Você não conhece quem você é. Você só sabe que você tem que correr. E corre, 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 cansa. É correr atrás do horizonte. Vai chegar aonde? Não sabe. Correr para não chegar. Então, a primeira coisa que eu preciso trabalhar são esses níveis de aprendizado e mudança. Primeira coisa é você entender a quem você pertence. A quem você pertence? Se você aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, está andando, buscando santidade, e não estou falando que você não vai pecar nunca, tá procurando andar alinhado a essa palavra, queridos. Você é de Cristo, você pertence a Ele. Então, a quem você pertence? Nível um, paternidade. Você vê Deus como um Senhor ou você vê Deus como um pai? O servo não sabe o que faz seu senhor. E aí você vai ter pelo menos três níveis. O nível de servo, o nível de filho e o nível de amigo, que é o nível de andar com Deus e de comungar de tudo aquilo que ele é e tudo aquilo que ele tem. E aí isso vai ser definido o quê? Através da paternidade. A paternidade de Deus pela instrumentalidade de uma pessoa que te ajuda, entende? Só que o que eu percebo, queridos, as pessoas não têm raízes. Elas ouvem um monte de gente, mas quem é a pessoa que abençoa, que ensina os valores, que corrige, que remove o egoísmo, que dá limites, que confronta em amor, que libera a bênção de Deus sobre a sua vida? Deus vai usar uma pessoa, um canal. Essa pessoa não é Deus na sua vida, entende? Mas essa pessoa, ela é um canal de Deus, um dispenseiro da graça de Deus. Eu pergunto, quem é essa pessoa? Porque senão, irmãos, a gente vai ver um monte de vento de doutrina, a gente vai ver um monte de pregação na internet, entende? Ah, quer dizer que agora eu não posso ver as coisas na internet? Eu falei, não, irmãos, não é isso. Eu tô falando assim, essas coisas que você tá vendo o tempo todo, sempre, o tempo todo, tá te deixando mais convicto do seu chamado ou tá te deixando mais confuso? Porque a Bíblia fala, até mesmo o Rei Salomão falou, né, que quem adquire muito conhecimento, ele fica, também vem consigo muitas dores. Mas por que que vem dores? Irmãos, é aquela dor de, cara, eu sei muita coisa, mas não estou colocando nada em prática. Não tô conseguindo aplicar nada, não estou conseguindo ver mudança nenhuma. Entende? Aí eu compro curso de teologia, eu compro curso de interpretação bíblica, curso de desenvolvimento pessoal, curso de não sei, muitas coisas. E na verdade o que eu preciso, queridos, é de alguém que me alinhe. Eu preciso do entendimento básico do que é a palavra de Deus. Eu preciso de alguém é, que me mentorie.
e me ajude a chegar lá. Porque senão, eu vou ser, como se diz, até o apóstolo Ed até brinca, né? O tiquim, né? Tiquim dum, tiquim do. E esse não é o plano de Deus, irmãos. Então, por exemplo, aí o próximo nível é o quê? A identidade. Quem eu sou? E isso vai remeter o quê? A minha missão. Quem eu sou vai falar sobre a minha missão. E aí eu vou ter duas identidades. Eu vou ter a identidade do filho ou eu vou ter a identidade do órfão. E dentro dessa identidade, eu vou me posicionar. Terceiro nível, o nível de valores e crenças. Por que eu devo me posicionar de tal maneira? É a motivação, o motivo para a minha ação. O motivo para a minha ação não pode estar distorcido. O meu porquê não pode estar distorcido, mas alinhado com a palavra de Deus. Cara, por que que eu não devo roubar? Porque, primeiro, eu pertenço a Deus, a minha identidade é a identidade de filho de Deus, e como eu aprendo com Deus. Você já viu quando, que muitas vezes a pessoa associa o filho com a identidade do pai? Se eu minto, irmãos, a palavra de Deus fala que a mentira, quem mente se torna filho do diabo. Não, não é uma expressão que compactua, não é coerente com o filho de Deus. Mentir, entende? Então, crenças e valores alinhados com a palavra de Deus. E aí isso vai determinar o quê? O meu porquê. Depois, a capacidade. Cara, se a Bíblia diz, se os meus valores estão alinhados com a palavra de Deus, deixa eu falar uma coisa para você aqui. Os valores que você deve ter não são os valores de um brasileiro, tá? Os seus valores são os valores do reino. Os valores de um brasileiro não comportam os valores do reino. Não estou falando que você vai deixar de ser brasileiro, queridos. Você mora no Brasil, é um ambiente onde você está. Porém, os seus valores são valores do reino, não valores de um brasileiro. Tanto é que você vai para fora, as pessoas falam assim, você vai lá para fora, muitas pessoas têm preconceito de brasileiro, irmão, por causa do jeitinho brasileiro, né? Vamos dizer assim. Meu Deus. E aí, próximo é o quê? A capacidade. Depois eu vou destrinchar cada uma dessas coisas aqui, tá, irmãos? Capacidade. Olha só, se eu sei a quem eu pertenço, se eu estou alinhado com a paternidade, se eu tenho identidade de filho, se os meus valores estão alinhados com a palavra de Deus, eu vou acreditar que eu sou capaz ou eu vou acreditar que eu sou incapaz? Deus mandou Moisés guiar o povo. Moisés hesitou, falou: Não, que isso, Senhor? Eu sou duro, eu falo mal, eu falo enrolado, eu não tenho capacidade para isso. Aí Deus pega e falou assim: Não, eu te escolhi, vai lá e faz. Não, Senhor, eu não tenho aqui, isso aqui, tal, 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 não tenho. E aí, na terceira vez, o Senhor ficou irado. Rapaz, eu tô te falando, vai. E aí, mesmo assim, com Deus, com a sua bondade, deu Arão. Arão fala: Eu vou falar para você, você fala para Arão, e Arão fala para o povo. Beleza. E aí Deus deu esse sistema de encorajamento para ele. E logo ele já estava falando, lá em Êxodo capítulo 8, Moisés já estava falando para o povo, irmão. Olha só, Moisés já estava falando com o povo. Então, muitas vezes o Senhor vai colocar essas pessoas para encorajar você, vai colocar do seu lado, vai para te ajudar.
E é isso que nós estamos aqui com essa missão de te encorajar e te posicionar. E isso vai mudar o quê, queridos? Se eu creio que eu sou capaz, porque a palavra, eu já não creio só nos meus sentimentos. Eu já estou sendo alinhado com a palavra de Deus. Já não importa o que as pessoas falaram quem eu sou. Já não importa as histórias que eu mesmo conto para mim mesmo. Importa o quê? O que a Bíblia diz que eu sou, o que a Bíblia diz que eu tenho, o que a Bíblia diz que eu posso fazer. Então agora eu consigo fazer algo que aqui fala o quê? Como? E aqui vai falar de estratégias. Nossa, olha as oportunidades que eu tenho. Se eu creio que é possível, que é para mim, que é para agora, eu tomo posse. Senhor, eu tomo posse dessa nova identidade. Eu creio, Senhor, que o Senhor pode me usar para tocar nações, para tocar famílias, para viver o propósito. Eu creio, Senhor, que o Senhor está me posicionando em nome de Jesus. Então agora isso vai mudar o meu comportamento. O que é o comportamento? É o que eu vou fazer. Então, aqui eu estou falando das estratégias. Olha, o que eu posso fazer? Como? Como? Como eu posso fazer? E aqui vai falar o quê? Das atitudes, das ações. Se eu creio que é possível, que é para mim, que é para agora, eu tomo posse e consigo aplicar. Eu não fico só vendo vídeos, eu consigo pegar 1 hora de entendimento e eu consigo transformar em 9 horas de prática. E não aprender 9 horas para ter 1 hora de prática. E isso vai o quê? Repercutir no ambiente, aonde eu vou andar em ambientes ou gerar ambientes que glorificam a Deus aonde eu passo. Aonde eu passo, eu sou luz. Eu derramo de Deus sobre a vida das pessoas. E aí eu vou começar a viver meu propósito. Eu sei quem eu sou, eu sei o que eu sou capaz de fazer em Deus, na dependência do Espírito Santo, não na força do meu braço, nas técnicas que eu aprendi. Não, irmãos. Quais são os recursos que eu tenho em Deus? O próximo passo é o quê? Fala em voz alta aí. Manifestar o reino de Deus. Fala aí. Manifestar o reino de Deus. E aí eu começo a ter impacto nas pessoas, nas famílias, nas igrejas, nas cidades e nas nações. Alcançando, despertando, libertando, amadurecendo e enviando essas pessoas. Amém, queridos? Vamos orar? Para a gente concluir? Pai, no nome de Jesus, eu coloco agora diante da tua presença as nossas vidas, os nossos corações, o nosso entendimento. Eu creio, Senhor, que o Senhor está nos alinhando. Eu sei que o Senhor está nos posicionando. Eu creio, Senhor, naquilo que o Senhor está proporcionando, está fazendo. Eu creio, Senhor, na manifestação da sua glória. Eu creio na manifestação do seu poder. Eu creio, Senhor, que o Senhor está gerando uma transformação tremenda e absurda dentro de nós, Senhor. Já não seremos covardes, Senhor, já não seremos incrédulos, já não seremos devassos, já não seremos, Senhor, pessoas desalinhadas com a sua palavra, Senhor. Nós nos tornaremos respostas, responsivos, nós nos tornaremos, Senhor, alinhados com o teu mover e a tua glória, Senhor, o teu poder. Visita-nos, Senhor, visita-nos, Senhor, visita-nos, Senhor, nesses dias. Mexe com a nossa alma, Senhor. Mexe, Senhor, com a nossa estrutura, Senhor. Mexe, Senhor, conosco esses dias, em nome de Jesus, Senhor, abalando aquilo que precisa ser abalado e manifestando a glória do Senhor no nome de Jesus. Tudo de ruim que precisa sair de nós, Pai, para que a glória do Senhor resplandeça. Comece a trabalhar em nós, Senhor, e através de nós, em nome de Jesus. Eu te agradeço, Senhor, eu te louvo, eu te adoro, eu te exalto nesta manhã, em nome de Jesus. Amém, 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 amém. Amém, queridos? Espero que tenha Amém. edificado.